Duque. E estou entrando aqui ao vivo no Instagram também. Agora deixa eu tirar minha musiquinha aqui. Estava ouvindo aqui minhas músicas de poder. E vamos começar. Eu tô aqui com o Duque aqui do lado, que ele está aqui esperando o biscoito dele. Vem cá, Duque. Vem dar uma alô pra galera. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele tá tímido agora. Tá tímido, não quer aparecer. Mas a galera do Facebook talvez veja a bocona dele aqui. Que eu tô puxando. Não é, Duque? Ele está esperando o biscoito dele aqui. Boa noite, Manu. Quem for chegando vai dando um alô. E também quem for chegando vai falando o seu signo. Qual que é o seu signo? Né, já que é uma live de astrologia. Agora o Duque apareceu já derrubando tudo. Né, Duque? Agora eu posso dar o biscoito para ele. Pronto. Pronto, cachorro feliz. Vamos lá, galera. Vamos começar. Estou entrando aí para mais uma live. E essa live nasceu de uma pergunta que me fizeram ali no... Primeiro eu estou transmitindo aqui no Instagram, estou transmitindo também no Facebook, né? Estou fazendo esse teste. A Manu é de Aquário, como eu, somos dois de Aquário. Nós dois temos o Sol em exílio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então a ideia dessa live nasceu do quê? Da pergunta, né? Que o pessoal, eu faço algumas perguntas, eu coloco ali no meu Instagram, no History, boa noite, Cláudia de Virgem. E as pessoas vão respondendo, vão se comunicando comigo. E aí me falaram que uma pessoa falou que tinha Marte em Capricórnio, não sei se eu posso falar o nome dela, então não vou falar, né? Mas ela falou que ela tinha Marte em Capricórnio. Eu falei, sim, é um Marte exaltado, um Marte bem forte. E ela não sabia direito o que era o Marte exaltado, eu estava pedindo para eu explicar. Então, em vez de eu explicar, né, só para ela ali, na inbox, né, que tipo, demora um pouquinho, né, para explicar todo esse conceito, o que é um planeta exaltado, um planeta em exílio, um planeta em domicílio, em queda e assim por diante. Nasceu a ideia dessa live. Né, a Gisela de Câncer, né, boa noite. E aí estamos aí, ó, a Margot de Áries, né, boa noite, Sol exaltado, enquanto eu tenho o Sol em exílio e a Manu também tem o Sol em exílio, você tem o Sol exaltado, porque está em Áries. A gente vai entender um pouquinho isso. Então a ideia aqui é realmente compartilhar com todo mundo, né, fazer... Vou sair do Facebook porque está fazendo mais barulho do que... Deixa eu sair daqui. E aí acesso no computador. Pronto. Ficamos só aqui nós no Instagram. Vamos todo mundo para Instagram. Marte em Sagitário, olha aí. Então a ideia dessa live nasceu disso, né? Nasceu realmente de eu poder trazer para vocês mais uma reflexão sobre astrologia, sobre autoconhecimento, como que funciona o meu trabalho também, né? E dando dicas para vocês olharem o próprio mapa astral. Quero dar as primeiras dicas iniciais sempre, né? Eu tenho que falar sobre isso, sobre os grupos no Telegram. Né? Então muita gente me conhece, muita gente talvez já esteja, né, nas listas do WhatsApp, né? Marte em Libra ou Marte em exílio, a gente vai falar sobre isso. Muita gente talvez já esteja na minha lista do WhatsApp, mas a lista do WhatsApp ela está diminuindo cada vez mais porque eu estou aumentando cada vez mais no Telegram. Então bora pro Telegram. Muita gente me pergunta como é que funciona, não sei como é que funciona. Gente, é igualzinho ao WhatsApp, não tem muita diferença. Né? É um mensageiro instantâneo como o WhatsApp. E você simplesmente, para você entrar no grupo, ou você pede o link para mim, né? Tem lá na minha página um link bonitinho, tem 4 links, porque eu tenho 4 grupos ali. O grupo principal de astrologia, que é o que tem mais gente. Tem um grupo também onde eu falo sobre tarô, autoconhecimento, né? Estamos aqui com um tarozinho. Sempre estou também trabalhando com essa energia. Tem um grupo quando eu falo mais de Tantra, né? Essa energia sexual. E outro grupo que eu falo dos cristais. Aliás, cristais, eu vou dar dica aí para todo mundo que está começando agora. Hoje eu já marquei a data da próxima turma de cristais, né? Do curso de cristais. E se você quer participar dessa turma, aproveita, porque o primeiro lote vai ter um preço com desconto, um preço especial. Então, se você tem interesse no curso de cristais, fica aí acompanhando, fica de olho nas minhas postagens, porque eu vou mandando para a galera, né, até determinada data, né, o primeiro lote vai ter um valor com bom desconto, né, para quem quiser acessar. O preço é incrível, está super acessível, principalmente comparado com o que tem aí no mercado, está bem acessível, está bem bacana. E mais, né, quem quiser pode dividir no cartão em 12 vezes de parcelas pequenas, assim, parcelas muito acessíveis. Então, fica a dica aí, se você quer aprender cristais comigo, e não só cristais, porque depois eu vou fazer uma live só sobre isso, mas no curso de cristais a gente aprende muito mais coisas do que apenas falar sobre o cristal em si. Né? Então não ache que, então eu vou comprar um livro de cristais e tá bom. Primeiro porque o conteúdo que tem dentro do curso de cristais vem de vários cursos, e vem de vários livros, e vem de várias fontes, né, juntos ali. Né, como se fosse uma alquimia. Então, um único livro de cristais, né, que é um livro, um dos que eu mais recomendo, né, que é o livro das pedras, ele custa o normal dele R$ 200, só para vocês terem uma ideia. Aí você soma aí os outros livros. Aliás, falando em livro, vou dar a dica aí para vocês também. A sincronicidade me trouxe hoje que vai ter nesse sábado a quarta-feira mística da Pensamento. Eu sempre vou nessas
nessas feiras que tem desconto de livro. Fui da última vez no Martins Fontes, então eu vou nessa com certeza para comprar mais livros com desconto. Então fica a dica aí também, quem gosta de ler, quem gosta, né, de estar, principalmente nesses livros mais de espiritualidade e autoconhecimento, guarda aí sábado, esse sábado vai ter a feira livre da Feira Mística da Pensamento com livros com desconto. Aí eu vou lá comprar. Então também vocês vão ver que meu papel tem muito a ver com isso, né? Eu tenho a cabeça do dragão em Gêmeos, tenho o Mercúrio em Aquário, a gente vai ver que é um Mercúrio exaltado, né? Que é o quê? É pegar todo esse conhecimento e compartilhar com vocês. Né? Afinal, Aquário é o signo do compartilhamento. Mas agora sim, dados os recados, eu não vou poder ir porque vai estar dando curso. Aliás, eu acho que dá tempo, né? Quem quiser fazer um curso aí de, né, vamos dizer assim, não é uma oratória, é uma anti-oratória, mas um curso de comunicação, um curso de abrir o chakra laríngeo, né, também o chakra cardíaco, de fazer com que você possa se comunicar melhor, comunicação não violenta, teta healing, tudo isso vai ter esse curso que a Sullivan vai dar nesse sábado. Não é sábado, né? Vai ser sexta, sábado e domingo. E quem quiser, quem tiver interessado, manda mensagem para mim, ou não sei se vocês conseguem mandar direto para ela aí, porque ainda dá tempo de entrar, né? Mas qualquer coisa manda para mim que eu encaminho para ela. Vamos lá, né? Até porque lembra que Mercúrio, né? O Mercúrio vai ficar retrógrado em breve em Escorpião, um momento muito interessante para a gente rever muitos padrões interiores da gente. Vamos falar do assunto de hoje, né? Porque eu não sei o tanto que ele vai se estender aí. Aliás, vamos conversando, vocês podem mandar mensagem também, né, conforme a gente for falando, eu quero ver quem diz como é que estão esses planetas em você, porque eu pego muitos mapas, né, que às vezes é uma pessoa que ela tem vários planetas em domicílio, e como eu posso dizer, em exaltação, e outras têm vários planetas em exílio e queda. Né? Mas a gente vai ver que não necessariamente tem algo bom ou ruim nisso, vamos entender direito essa energia. É uma oratória fora dos padrões, é uma oratória uraniana. Aliás, Urano, a gente não vai chegar muito a falar dos transpessoais, mas Urano ele é exaltado em Escorpião. Né? A gente vai entender um pouquinho o porquê também. Vamos lá, primeira coisa, né? Dignidades planetárias. O que é uma dignidade planetária? Isso vem da astrologia medieval, né? E na verdade é uma tabela, a tabela de Ptolomeu é uma tabela bem grande, é uma tabela bem complicada, inclusive para a gente falar para alguém que está aprendendo astrologia, para quem que não tem tanto contato. Então, na verdade, na astrologia mais moderna tem dois mundos, né? Primeiro, uma coisa interessante, eu assim não entendo muito isso, né? Não sei por que o pessoal fica assim, mas existe muito uma briguinha, né? De pessoas que são ferrenhas de astrologia medieval tradicional e negam e criticam tudo que tem da astrologia mais moderna, né? Você vai ver muito isso. Você põe no YouTube, coloca ali, cai num canal de astrologia tradicional, geralmente a pessoa, né, vai acabar falando mal, metendo pau na astrologia moderna. E às vezes também acontece o mesmo, né, de astrologia moderna não querer usar coisa da tradicional ou criticar assim por diante. Eu, na minha visão, não vejo nenhum sentido nisso. Para mim, tudo é astrologia, tudo tem que ter um caminho de evolução. Né? Então, na verdade, para evoluir, a gente não necessariamente renega só o que tem lá atrás. A gente vai pegar tudo que vem da astrologia medieval, tradicional, e vai acrescentando, e vai entendendo, e vai, por exemplo, como eu falei, a astrologia tradicional não usa os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Mas não tem por que a gente não usar. Né? Ele é usado de forma diferente, mas a gente utiliza. Então vocês vão ver também que essas dignidades elas são muito utilizadas na astrologia tradicional, né? Muito utilizadas, elas são muito fortes ali. Na astrologia mais moderna, elas são utilizadas principalmente com a tabela que eu postei no Instagram. Eu não sei se você viu a tabela que eu postei no Instagram, tem lá uma tabela bonitinha, cada um dos 7 planetas, qual é o planeta, o signo de domicílio, o signo de exílio, né, o signo de exaltação e o signo de queda. A astrologia moderna usa isso, né, mas a gente vai entender o porquê. Então vamos começar, né? O que seria essa questão de dignidades? Imaginem os planetas, né? A gente tem várias analogias que pode fazer. Né? Uma das analogias que eu faço, né, com relação à astrologia, é que os planetas são os atores. Né? Imagina um teatro, né, um teatro cósmico. Então os planetas são os atores. Né? Então cada um dos planetas, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, enfim, são atores e atrizes ali. Os signos são os papéis, né, os papéis que esses atores vão estar atuando ali. A casa astrológica, que existe as 12 casas no mapa astral, são o palco. Né? E os aspectos entre os planetas, que são importantíssimos também, é como esses atores estão interagindo, como eles estão se falando. Eu acho que dessa forma dá para entender de uma forma bem bacana. Né? Então essa é uma analogia. A outra analogia que a gente pode ter também, bem tradicional, bem, né, que vem lá da antiguidade, e que é fato, né, é que os planetas são deidades, são deuses.
Né? Então a gente tem o deus Sol, a deusa Lua, o deus Mercúrio, né, que é Hermes. Né? Se a gente pegar e trazer para os nomes gregos, Hermes, Afrodite, Ares e assim por diante, né, Zeus, são deuses, eles são deuses, e os signos, né, e casas, analogamente, são os reinos, né, que esses deuses estão ali dominando, podem ser também chamados de reis. Né? Então cada planeta é um rei, é uma rainha, e ele domina sobre uma área que é um signo, que é o reino dele. E a gente vai ver como os planetas eles se movimentam, por isso que eles são chamados de errantes, né? Eles estão sempre se movimentando, eles vão passando pelos 12 signos, e aí que tem essa questão das dignidades. Essa é uma das analogias. A do teatro eu acho que vai ser bem interessante, porque é uma coisa até próxima da gente, né? Para vocês entenderem assim, todo mundo acho que já foi no teatro alguma vez, conhece alguma coisa. Então imagina que alienígenas do passado falar disso exatamente, né? Porque os planetas são divindades, né? Dentro da astrologia, que são arquétipos, que são o quê? Estão dentro da gente. Né? A gente tem o Sol dentro da gente, a gente tem Mercúrio, Vênus e assim por diante. Então quando a gente fala de dignidade é o seguinte, cada planeta ele tem o signo que ele rege, né, que é onde é chamado domicílio, né, ou seja, é a casa dele, ele rege ali. Então imagina, se esse planeta ele for um ator ou uma atriz, é aquele papel que ele está super familiarizado. Né? Pega, por exemplo, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, né, que a gente inclusive já fica a dica aí para todo mundo, espero que todo mundo assista. Netflix tem um documentário chamado, né, The Game Changers, e em português acho que é a Dieta Espartana, a Dieta dos Gladiadores, a Dieta dos Gladiadores. Assista lá porque está muito bacana, vocês vão entender muito tudo que a gente está falando aí sobre veganismo, sobre nova era. Mas imagina, eu falei disso por quê? Porque o Arnold Schwarzenegger ele está lá nesse documentário, ele patrocina e assim por diante. Bom, Arnold Schwarzenegger é aquele gigantão, né, que quando ele fazia filme do quê? Do Conan, né, sempre é aquele brutamonte, sempre é aquele cara fortão, grandão, por quê? É um papel muito fácil para ele, né? Então, assim, ele cabe muito, Dieta dos Gladiadores, exatamente. Ele cabe muito naquele papel, porque é um papel feito para ele. Então ele reina naquele papel. Então você põe ali né, pega o Sylvester Stallone fazendo Rambo, né? Você pega, enfim, pega aqueles atores que eles têm tudo a ver com aquele papel e que geralmente você vai ver que ele faz vários filmes diferentes, mas ele vai se encaixando naquele papel, naquele tipo, naquele estereótipo daquele personagem. Né? Seria mais ou menos o domicílio. Né? Já o exílio, né, seria assim, ele está longe de casa, então está muito longe. Então, imagina pegar o Sylvester Stallone para fazer um papel que não tem nada a ver com ele. Né? Que tipo, ele não vai atuar bem, porque não tem nada a ver com ele. Ele vai ter que atuar, sei lá, pega um papel diferente. E mais, vamos imaginar agora, trazer outra analogia, que é a dos deuses e dos reinos. Né? Imagina que o planeta está no domicílio dele, ele está no reino dele, ou seja, ele manda em tudo. Né? Ele manda na porra toda lá, né? Vamos falar na nossa linguagem popular. Ele manda em tudo, ele manda e desmanda. Porque ele está na casa dele, ele está no reino dele. Quando ele está em exílio, o exílio sempre é. Então imagina assim, eu vou dar um exemplo aqui, o Sol rege Leão. Né? Então o Sol ele está feliz, ele tem um domínio quando ele está no signo de Leão. Qual que é o signo oposto a Leão? Qual que é o signo oposto a Leão? Vamos ver quem sabe aí. Isso é muito fácil, né? Já até falamos aí no começo, mas qual que é o signo oposto a Leão? Vão colocando aí, mas o signo oposto a Leão é Aquário. Aquário. Então, sim, infelizmente para mim e para todo mundo que é aquariano, quando o Sol, que rege Leão, né, que está muito feliz em Leão, ele dá uma volta inteirinha aqui e aí ele chega no outro ponto, 180 graus, a Manu colocou Aquário. Quando ele está em Aquário, ele não está muito feliz, né, porque ele está totalmente em exílio. A gente vai entender um pouquinho mais, eu vou conversando sobre algumas reflexões aí sobre cada um, mas também imagina uma coisa, né? O Sol, ele está em Leão, Leão é o signo de fogo. Né? Imagina que ele está naquele lugar quente, ensolarado, né? Super quente. Aquário é o inverno, Aquário é o frio. Né? E aí o Sol, que está ali sempre acostumado com calorzão, ele vai para o outro reino, o reino oposto, e está no frio. Né? Ele não está livre, ele não está bacana, ele não manda lá. Então ele não se expressa tão bem. E a gente tem o conceito também, né? Isso aí são domicílios e exílio, né? Então estou no meu reino, estou no meu papel, né, que eu sempre faço muito bem, e estou no exílio, que não é algo que é longe do meu reino, que é o mais longe que tem, é o mais distante do que é a minha natureza. E tem também o conceito de exaltação e queda. Né?
Primeiro a gente volta um pouquinho, né, que é o seguinte, por que cada signo rege? Você pode ver que assim, o Sol ele tem características próximas do Leão, ele tem características afins de Leão. Nesse período sempre dá uma crise em mim, será que é por causa disso? No período de Leão, não sei, você está falando que é quando o Sol está em Leão, porque é a oposição, não sei se é exatamente isso, porque geralmente os períodos de crise mais comuns é o inferno astral. Né? Quando a gente está no inferno astral, é o nosso inferno realmente no ano, né? Que tem muito a ver com como eu posso dizer, com o mapa da Revolução Solar. Porque o mapa da Revolução Solar, você percorreu todas as casas, quando chega um mês antes do seu aniversário, você está na casa 12. A casa 12 é uma casa complicadinha, né? Então, voltando, né? O Sol ele tem muita analogia com o signo de Leão. Então ele se expressa muito Leão. Pode ser, pode ser. Primeiro porque o Sol vai estar em oposição, então ele vai estar num conflito ali, num cabo de guerra. Além do mais, depende de como é que é o seu mapa, o Leão pode estar numa casa meio complicada, o Leão, né, pode ter planetas ali que são complicados, e aí o Sol sempre vai bater ali. Então é legal sempre olhar o mapa justamente por isso. Por exemplo, eu estou entrando, eu mostrei ontem, né, eu fiz uma live ontem, o Sol entrou em Escorpião, o Sol está entrando na minha casa 8, que é uma casa de crises. E ele vai passar ali, oi Laísa, boa noite. Ele vai passar ali por meu Plutão, aliás, ele já passou pelo meu Plutão, né? Eu já senti a energia do Plutão ontem, né, bem forte, e depois ele vai passar por Saturno e Marte. Então, assim, eu tenho aí a tendência de tomar umas coisas ali, né, de passar por algumas coisas. Mas é claro, o bom da astrologia é isso, ela é um mapa, você já olha aquilo e fala, bom, deixa eu me preparar. É aquela coisa, vai chover, então eu vou levar o guarda-chuva. Não vou ser pego de surpresa, não vou fazer com que a chuva, né, molhe toda a minha roupa. Eu vou pegar um guarda-chuva, vou pegar uma capa de chuva, mas eu vou tomar aquela chuva, beleza. Né? E eu vou me lidar melhor com ela. Então o que acontece? A gente vai entender melhor isso. A gente vai falar que cada planeta tem uma natureza que é muito próxima, é muito análoga ao signo que ele rege. Né? Então ele fica muito feliz ali. O signo oposto sempre é o quê? O oposto das características daquele signo. Então é fácil vocês lembrarem isso, né? Que sempre o exílio vai ser o signo oposto àquele que o planeta rege. Boa noite, não, mudei do Facebook para cá, porque o Facebook fica muito ruim eu ficar olhando para duas telas. Aí eu falei, vou mandar só no Instagram mesmo, a Taurina chegando aí, porque é meio complicado. Eu percebo que eu fico olhando assim, assim, assim. Aqui eu consigo olhar para todo mundo. Imagina até que eu estou olhando nos olhos de vocês, vocês olhando nos meus olhos, e depois eu ponho isso no YouTube e todo mundo pode assistir até no Facebook, mas a gente mantém o foco aqui. Então é isso, quando o Sol ele rege Leão, quando está em Aquário ele está em exílio. Vou dar um outro exemplo, né? Um exemplo bem fácil aí, que muita gente sofre com isso. A Lua rege Câncer, ó, Capricórnio chegando, Melagiane, boa noite. A Lua rege Câncer. Qual que é o signo oposto a Câncer? Né, vamos ver se vocês estão afiados aí na astrologia, chamada oral aí de astrologia. Qual que é o signo oposto a Câncer? Vocês já podem imaginar que a Lua, quando ela está nesse signo, ela está no exílio. Ou seja, ela está longe do reino dela. Ela está num lugar que ela não está acostumada, ela não lida bem com aquele lugar. Né? Então, na astrologia tradicional, inclusive tem um trabalho. Eu não faço muito esse trabalho porque eu prefiro o tarô, mas tem o trabalho da astrologia horária, que muita gente pode conhecer. E dentro da astrologia horária, essa coisa da dignidade é importantíssima, porque você quer saber se uma resposta está sendo bacana ou não, você vai olhar a dignidade do planeta. Então o planeta caiu em exílio, putz, não é legal. Qual que é o signo oposto a quem está chegando aí de Escorpião, né? Mendes, Débora de Escorpião. Mas, como ninguém respondeu, mas eu acho que vocês sabem, né? Signo oposto a Câncer é Capricórnio. Então a Lua em Capricórnio a gente vai ver que é um exílio, né? Que é uma coisa que a Lua não fica muito feliz ali. E o caso da exaltação e da queda, então eu falei tudo isso para voltar para a exaltação e a queda, que é o quê? Na exaltação, o planeta ele está num signo que, embora ele não mande ali, ele não é a casa dele, não é o reino dele, ele é muito bem-vindo ali. Então as energias daquele signo e planeta se combinam muito bem. Né? Eles conseguem trabalhar juntos de uma forma bacana. Já a queda é o contrário. Então a queda é como? E a queda sempre vai ser oposto ao signo de exaltação. Então, se você sabe o domicílio, né, de um planeta e a exaltação do planeta, você sabe o exílio e sabe a queda, porque sempre vai ser o oposto.
Então, na queda, é como se o planeta estivesse num lugar que ele não consegue agir bem. Ele não é bem-vindo ali, o reino ali não gosta dele, ele não consegue agir bacana. Eles não combinam. E a gente vai entender que eu vou trazer uma reflexão para cada um ali. Então, vamos começar, né, entendido o que é essa questão de, né, planeta em exílio, em domicílio, queda, exaltação, que na astrologia tradicional, antiga, medieval, era muito ferro e fogo. Então, assim, você tem um planeta em exílio, bad, ruim, ruim. Se tem um planeta em queda, não é legal, né? E a astrologia moderna já meio que ressignificou algumas coisas e alguns astrólogos, né, muito tradicionais ficam até chateados com isso, não gostam muito disso, porque não, porque quando é ruim e tem que ser ruim. E assim, a gente sabe que a polaridade está em tudo. Mas assim como tem uma coisa que pode ser boa, mas de repente ela não se mostra muito boa, e uma coisa que é ruim pode se mostrar boa, né? A gente sempre vai trabalhar com tudo. E eu vou dando uns exemplos aqui para a gente refletir. Então eu estou de olho na minha tabelinha, né? A tabelinha que eu postei ali no Instagram, vocês podem ver, curtir ali, comentar, marcar amigos. Aliás, quanto mais vocês curtem e comentam as coisas no Instagram, mais eu vou colocando ali. Então gratidão aí para quem curte e compartilha. Vamos falar sobre essa tabelinha. Então vamos começar com o Sol, né, que é a nossa essência, o nosso brilho pessoal, é a nossa energia, vitalidade. Eu sempre falo que você tem que viver o seu Sol, né, ele é um dos tripés sagrados dentro do mapa astral, que é baseado no Sol, Lua e Ascendente. Você tem que conhecer muito bem o signo do seu Sol, da sua Lua e do seu Ascendente e viver sempre o melhor deles, é o seu tripé. Você falhou em um, você fica bambo. Né? E eu sei muito bem disso porque por muito tempo eu falhei com a minha lua. Eu não vivia muito bem a energia da minha lua. Então eu estava bambo, né? Não estava muito legal. Hoje eu consigo integrar muito bem os três, né? O Sol, Lua e Ascendente. Obviamente eu tenho muito desafio ainda, mas pelo menos eu tenho uma firmeza onde eu posso me apoiar, que são esses três planetas, esses três signos. Então o Sol ele vai falar muito disso. O Sol ele rege Leão. Né? Então ele está ali pleno em Leão. Então quem tem o Sol em Leão tem um Sol em domicílio, tem um Sol fortíssimo. Por isso que tem aquela coisa, né, de leoninos querer se mostrar, de leonino querer brilhar, de leonino querer tudo para si, porque é duplamente solar. Né? Então é aquela energia do Sol, de querer aparecer realmente, de ter uma essência, de ter um brilho, e um signo que vive isso. Então é um Sol fortíssimo. E obviamente ele pode ser muito bom ou muito ruim. Aliás, dentro da Kabbalah tem ali os meses cabalísticos com signos, né? E o mês de 9 de Ave, acho que é 9 de Ave, que é o de Leão, né? Ele tem o pior é o melhor e o pior dia, né? Uma coisa assim. Então, assim, tudo que é muito bom pode ser muito ruim também. Né? Então, o Leão, o Sol em Leão, ele está muito feliz. Então, ele pode ser muito bom, brilhar muito, ter aquele magnetismo, ter aquela generosidade, mas ele pode também ser aquele ditador, ser aquele que realmente é egocêntrico, assim por diante. Então, por isso que a gente tem que pensar nisso, né? Por isso que a astrologia moderna vem ressignificando algumas coisas, por isso, porque pô, o Sol em Leão é maravilhoso, mas ele também pode ir para uma polaridade negativa. Assim como, por exemplo, o Sol em Aquário é o exílio, né? Mas ele também pode ir para uma polaridade positiva, né? Mesmo ele estando mais fraco ali. Então a gente vai refletindo um pouco sobre isso. Então o Sol em Leão é o domicílio, logo o Sol em Aquário, meu Sol, da Manu e de algumas pessoas que talvez estejam assistindo, é um Sol em exílio. E aí você entende que é o seguinte, o leão, ele quer muito aparecer, quer muito eu, né? Tem aquela questão muito do brilho, do ego. Então, assim, tem o lado positivo disso e o lado negativo, obviamente. Aquário é muito grupo, muito a fraternidade, muito a humanidade como um todo. Então é como se o Sol estivesse ali querendo brilhar, mas o Aquário fala, meu, que brilhar o quê? Você é igual a todo mundo, tá ali, não tem que aparecer. E eu sei porque eu vivi muito isso, eu por muito tempo eu estava nos bastidores mesmo. Né? Só que aí o próprio mapa astral me ajuda porque eu tenho a roda da fortuna em Leão e a minha casa 6 é Leão. Então eu fiquei um bom tempo, depois que eu virei coach, né, que eu comecei a trabalhar com o meu ex-coach, a gente estava fazendo coisas juntas, né, trabalhos juntos bem bacanas, mas eu estava mais nos bastidores. Né? Até porque ele era ariano com ascendente em Áries, então ele é super ariano, e eu ali estava beleza, criando tudo junto com ele, mas sempre nos bastidores, porque eu, beleza, para que eu vou aparecer? Não quero aparecer. Para piorar, o meu Sol está na casa 12, né, que é a casa do oculto, dos bastidores, e eu fiquei assim por um tempo, mas aí eu fui percebendo que, não, peraí, a minha roda da fortuna, né, que é um ponto importantíssimo no mapa, conheça a sua roda da fortuna, está em Leão.
Então eu preciso ir para aquele canto do leão. A minha casa 6, que é a casa do trabalho, está em leão. Eu preciso aparecer, eu preciso liderar. E aí eu fiz as modificações para isso. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Eu poderia estar criando os conteúdos, escrevendo, enfim, dando os áudios, como tem muito astrólogo que faz isso, né? Tem astrólogo que cria todo um script e manda para alguém interpretar, para alguém, né? E não que isso seja ruim, mas aquele astrólogo não está dando a cara, ele não está aparecendo ali. Né? E eu vi que com a minha roda da fortuna em leão, eu tenho que aparecer. Né? Não adianta eu escrever coisas de astrologia e mandar para alguém postar, interpretar, fazer live, porque eu tenho que estar à frente, pelo leão. Então o aquário, o sol em aquário, ele tem essa tendência muito de ir para o grupo, né? E de não querer aparecer como eu. Né? E aí lembra que todo a gente tem a polaridade. Né? Se você está no negativo de um signo, você vai para o signo oposto, que é a luz e sombra, dentro de um eixo. Então quem é de aquário e de repente precisa brilhar um pouco mais, precisa ver que está um pouco apagado, às vezes a pessoa nem percebe, mas se ela faz um coach, se ela faz uma terapia, ela percebe que ela está mais apagada, ela tem que ir para o lado de leão. E agora exaltação. Exaltação do Sol é em Áries. E é muito fácil entender, porque o Sol é aquele brilho pessoal, o Sol é aquele eu, né, aquela coisa de querer aparecer, de, né, ter autoridade, e Áries é o signo do eu. Né? Áries é o signo que pensa nele mesmo, é o signo que quer realmente fazer acontecer, que tem iniciativa, que, enfim, que está ali, né, pensando nele. Então o Sol ele fica muito forte em Áries. Né? Também é fogo com fogo. Né? E a queda do Sol é onde? É Libra. Por quê? Né? A gente vai começar a entender. Porque o Sol ele tem essa questão do valor pessoal, que tem a ver com o Leão também, né? Autoestima, alto valor. E Libra tem muito aquela questão de considerar muito o outro. Né? Então ele sempre vai pensar no outro, outro, outro. E o Sol fica naquela, pô, mas eu quero pensar em mim. Né? E aí ele fica pensando no outro, no outro, no outro. Então o Sol em Libra ele está em queda. E aí, só falando dessa linha que a gente já falou aqui, né, que eu estou inclusive com a tabela aqui na minha frente, a gente vê exatamente isso que a astrologia moderna hoje trabalha. Né? Pô, quer dizer então que quem tem Sol em Libra é ruim? É ruim? Né? Então a pessoa se ferrou porque nasceu com Sol em Libra? Não necessariamente. Ela vai ter que aprender a lidar com aquela energia. Então isso é um fato consumado. Eu vejo muita gente, eu vejo muitas clientes, inclusive, que tem Libra forte no mapa e não consegue se colocar, não consegue se impor. Né? E fica ali realmente, às vezes os outros se aproveitam dela, né? Peixes também passam muito por isso, então ela vai ter que aprender isso, mas ela pode aprender isso. Então essa que é a questão. O trabalho hoje da astrologia, a astrologia humanística, né, que eu trabalho, tem um nome inclusive mais voltado à astrologia humanística, é muito voltado a isso, ao desenvolvimento humano. Então a gente não pega uma coisa como um destino cravado que, putz, ferrou, eu nasci assim, vou fazer o quê, entendeu? Não, você nasceu assim porque só homem escolheu para você poder trabalhar, para você ultrapassar qualquer dificuldade, qualquer desafio que venha. Né? Então é assim que a gente trabalha na astrologia humanística. Vamos para a segunda linha, que é a Lua. Lua que é importantíssimo no mapa. Quem é aqui que está me assistindo, todo mundo que está me assistindo, você sabe a sua Lua? Né? Principalmente se você for mulher, né? Todo mundo tem que saber a sua lua. Mas se você for mulher e não sabe a sua lua, poxa, né? Tá meio que perdendo uma boa parte aí do mapa, né? Dessa questão do seu poder pessoal. Então, qual é a sua lua? A minha lua em Câncer, que a gente vai ver que é o domicílio da lua. Então a lua rege Câncer, ela fica fortíssima em Câncer, né? Ela está ali. Então a lua está feliz, né? Ela está naquele emocional, a Bárbara da lua em Sagitário, uma lua de fogo, né? Então assim, a lua em Câncer, ela está muito feliz, ela está poderosa, né? Eu, inclusive, por um bom tempo, eu não gostava da minha lua em Câncer justamente por isso. É um excesso de emocional. Eu, sendo aquariano, eu falava, pô, como assim? Isso é emocional, não sei o quê. Mas eu preciso viver. Lua em Escorpião, né, que tem ali, a gente vai falar que é uma lua em queda, inclusive, né? Lua em Peixes, bem espiritualizada. Lua em Virgem, lua de terra. Então, eu, por um tempo, lua em Capricórnio, que é o exílio, eu, por um tempo, mesmo tendo a melhor lua, né, que seria uma lua em domicílio, não gostava da minha lua. Né, porque eu, muito racional, aquariano racional, estava mais vivendo no polo do Sol, e aí eu tendo que lidar com aquela emoção de Câncer, né, não era muito fácil para mim. Mas aí eu aprendi a lidar. Inclusive, quem me ensinou a lidar foi a ayahuasca. Né, eu também trabalho com xamanismo, para quem conhece. A ayahuasca me deu várias sacudidas assim, falando: você tem que libertar a sua lua. Porque eu tinha inclusive uma metáfora que eu utilizava, que eu pegava o aquário, né, pegava a lua, colocava ali num calabouço, tipo aqueles castelos medievais, colocava a lua lá embaixo, trancava e falava: fica aí, não enche o saco.
E de vez em quando ela vinha, né? De vez em quando ela arrebentava a porta ali e vinha com tudo. Então eu falei, não, peraí. Então a própria planta falou, você tem que viver o seu tripé. Você tem que viver os 3 planetas, os 3 signos que você tem ali. E aí eu comecei a viver melhor a minha lua e, nossa, tudo melhorou demais. Principalmente em termos de felicidade no geral e assim por diante. Então a lua em câncer, ela é, como eu posso dizer, o exílio, é a casa da lua. Está muito feliz. Já o exílio é Capricórnio, como a gente falou. Então, também o câncer, se você for ver, ele lá no hemisfério norte, né, que é onde está mais sintonizada a questão dos signos, o câncer abre o verão. Né? Então também tem aquela questão do calor, né, do calor emocional. E Capricórnio é o solstício de inverno, abre o inverno, o gelo, o gelado. Então a Lua, que é toda emocional, quando chega no signo de Capricórnio, Capricórnio é militar, Capricórnio é duro, Capricórnio é, né, aquela coisa, porque imagina, é aquela cabra montanhesa que tem que subir aquela montanha, ela sobe uma parede. Então é aquela coisa, é tipo, como que é o nome do cara lá do filme? Do Pede pra Sair lá, é Coronel, não é? Esqueci o nome, do filme que o cara fala, pede pra sair, pede pra sair. Porque não tem isso, entendeu? Capricórnio é preto no branco, é vai lá e faz acontecer. Eu chamo inclusive ele de MacGyver do Zodíaco, ou militar do Zodíaco. E vocês vão até entender o porquê que Marte está exaltado em Capricórnio. Então o que acontece? A Lua em Capricórnio, pois é, minha Lua às vezes sofre bastante. A Lua em Capricórnio, ela acaba entrando num reino onde ela tem uma certa dureza ali. E geralmente, quase que 100% das clientes ou dos clientes que eu atendo que tem Lua em Capricórnio teve uma infância meio dura, né, com pais muito exigentes, com pais meio duros, com alguma coisa. Capitão Nascimento, esse aí, o Capitão Nascimento, pede para sair. Então, geralmente, vem com lembranças da infância de uma questão meio de árido, né, dureza assim, de Capricórnio. Então é uma lua que tem que ser bem trabalhada e tem que ser muito acolhida, tem que ser muito. Né, porque é uma lua realmente meio complicada, tanto que ela é o exílio. Né? Então, antes, quando não tinha essa questão de terapias e de coisas do tipo, uma pessoa com lua em Capricórnio realmente poderia sofrer a vida inteira, né, com mágoas do passado, com durezas que ela traz ali da infância, com lembranças e assim por diante, com uma autocobrança emocional muito forte. Lembrando que a lua é o nosso auto-amor. Né? A lua é. A gente tem um trenzinho, né, nos signos, nos planetas, na verdade. A Lua como alto amor, sim, na verdade é uma relação desafiadora com a mãe, exatamente porque a Lua representa a mãe. Né? Então geralmente mostra uma mãe que foi um pouco mais dura, que não foi tão carinhosa, tão emocional, foi mais exigente, né? Então traz muito esse arquétipo. Né? Então imagina que a Lua é o amor próprio, né, o alto amor. Vênus, que é a oitava superior da Lua, é o amor pelo outro, né? Por isso que está ligado com os relacionamentos, o amor afetivo, né, de casamento. E Netuno, que é a oitava superior de Vênus, então tem Lua, Vênus e Netuno acima de todo mundo. Netuno é o amor universal, então é o amor pelo todo. Netuno é o amor, é Buda, né? Buda que fala, ame todas as criaturas. Né? Exatamente isso comigo. Então, em Capricórnio tem uma guerra com minha mãe. Pois é. Então, e lembrando, vamos lembrar tudo isso, né? Que ninguém escolheu o mapa por acaso. Você não estava ali jogando dados lá em cima e, vamos lá, vamos escolher a lua que eu vou sair aqui, deixa eu tirar no dado, vamos tirar no jogo aqui. Não, você olhou, a sua alma, o seu espírito, enfim, o que você acredita, você olhou lá de cima e falou, é agora que eu tenho que descer, porque é isso que eu vou ter que resolver nessa vida. Porque vem coisas de vidas passadas, até doença. Né? Tem um livro que eu estou lendo muito bom, que é o livro eu vou até pegar ele para vocês verem aqui, porque é bem legal, eu quero mostrar esse livro, depois eu quero fazer mais lives sobre ele. Esse aqui, né? Na verdade, ele tem vários livros, então tem uma série. E esse cara, assim, eu estou muito sintonizado com ele porque ele também fala de astrologia, ele tem um livro que fala só de Marte e assim por diante. E ele mesmo fala no livro, né? Que assim, você traz as doenças que você tem hoje, principalmente quando é uma coisa que, às vezes é uma criança que pega uma coisa de nascença, é porque você traz de vidas passadas. Você não resolveu na vida passada e você vai ter que resolver nessa. Então vem como uma doença para você trabalhar. E aí esse livro traz o quê? Traz essas reflexões. Né? Você está com uma doença, você está com qualquer coisa aí no seu corpo, o que sua alma quer dizer? Né? Qual é o caminho que você tem para você poder evoluir? Então a doença como caminho é justamente isso. Né? Então o outro livro dele também é A Doença como Linguagem da Alma. Por quê? Porque a doença ela não é um castigo divino.
Ela é um grito da nossa alma falando, você não está considerando tal coisa, você não está vivendo essa polaridade, aí você tem que viver. Então quem escolheu uma lua em Capricórnio é porque traz de vidas passadas alguma questão, pode trazer um karma com a própria mãe, né, de questões não resolvidas de vida passada que veio para resolver agora, né? E se escolheu isso, é para se resolver, né? E não tem o porquê não. Então assim, também por que tem essa distinção também da astrologia mais tradicional para essa moderna? Quem tem lua em Capricórnio então não pode ser feliz? Claro que pode. Só tem que ultrapassar algumas questões. Que talvez quem tem uma lua em Câncer não tenha essas questões específicas, mas tem, por exemplo, outras para trabalhar, né? Já li que Capricórnio geralmente afeta os joelhos, tem o pino nos joelhos, sim, porque Capricórnio rege os joelhos, né, que rege a parte dos ossos, dos dentes, né, então e dá-lhe karma, exatamente. Cada signo, cada planeta rege uma parte do corpo, né. Eu até falei para vocês aqui, né, de algumas coisas que eu estou passando na minha revolução solar e nas minhas progressões, que o Duque, né, esse cara, é que vocês não pegaram, né, no começo o Duque apareceu aqui, ele quase derrubou tudo, enfim, quem não pegou o começo pode ver depois no YouTube, quando eu subir no YouTube. E o Duque, na brincadeira, obviamente, né? Claro que ele não fez, né, por querer, ele meteu a unha no meu olho, né? E infeccionou o olho, porque imagina a pata dele toda suja com a unha ali, e esse olho é o olho do Sol. E aqui é Áries, né? Então a gente estava tendo uma lua cheia em Áries, eu estava com Marte e Urano grudados em Áries na casa 8, eu estava passando por uma quadratura com o Sol, tudo isso se mostrou aqui, né? Pegou meu olho. Mas tudo bem, porque eu entendi o recado do universo, fui trabalhando e, né, o médico queria dar bezetacil, eu falei, não vou tomar bezetacil. Aí deu os colírios lá, eu tomei 3 dias de colírio, 4 dias, nem deu isso direito, e deixei quieto e tá aí, né? Estou funcionando, ultrapassei aquilo. Entendi o caminho, a coisa que veio, né? Então isso é uma coisa muito interessante a gente trabalhar. Vamos falar agora da exaltação. Eu sou Escorpio, a Kátia de Escorpião, aí vamos falar também de Escorpião mais pra frente, porque Marte é Escorpião. Então, a exaltação da Lua é o que? Touro. O signo de Touro é a exaltação da Lua. E aí também é muito fácil de entender porque a Lua é o emocional e Touro é um signo da tranquilidade. Então, assim, é aquela coisa do monge mesmo, de estar tranquilo, de estar com as emoções estabilizadas, né? Uma emoção tranquila. E uma outra coisa também para a gente entender é que a Lua fecunda, né? E Touro, ele tem aquela questão da fertilidade. Touro é um signo de fertilidade, né? A mãe natureza é o auge da primavera. Então combina muito bem, né? A Lua fica muito feliz. A Lua dá forma e Touro é um signo de terra. É o primeiro signo de terra, ó, a Bárbara de Touro aí. Então, assim, a Lua em Touro ela fica exaltada, ela fica forte, ela fica muito feliz, ela fica muito à vontade. Já qual é o signo oposto a Touro? Né? Qual que é o signo oposto a Touro? Escorpião, que estão falando aqui de Escorpião nos comentários, né? Então, a Lua em Escorpião é considerada uma Lua em queda, né? Ela não fica muito feliz ali. Por quê? Porque a Lua é o emocional e Escorpião é mega intenso. É mega intenso, é mais soturno, né? É mais aquela coisa de, né, ir para o fundo do poço ali para depois voltar, ter aquela questão de, né, 880, ir para cima e para baixo, e muito para cima e muito para baixo. Então a Lua ela fica meio que com emoções muito intensas. Agora, novamente, será que isso é necessariamente ruim? Talvez na antiguidade, né, uma pessoa com um emocional muito intenso, muito exaltado, seria uma coisa meio negativa, né, até porque era uma sociedade diferente, era um mundo diferente. Hoje o que eu diria para essa pessoa? Realmente ela aprender a estabilizar as emoções dela, né, tipo, olhar para dentro de verdade. Né, e pode ser uma lua muito bacana, então assim, é uma lua que pode trazer uma intuição muito forte, né, um contato com a magia, com o oculto, né, com essa parte, é um feminino, aquele feminino ligado a Hecate, né, a feiticeira, a bruxa, a transformadora. Então, assim, pode-se trabalhar uma lua escorpião de uma forma bacana também, mesmo ela sendo em queda. Mas ela é em queda. Então, o interessante disso, dessa questão dessa tabela também, por que ela foi mantida e ela foi meio que adaptada para essa astrologia moderna? Né? Lembra que a tabela de Ptolomeu é uma tabela bem doidona, assim, que tem mais coisas, né? Que não é muito utilizado na astrologia moderna hoje. Mas essa tabelinha ela ajuda a entender algumas coisas bem bacanas. Justamente isso, por exemplo, um Sol em Libra é queda. Então, assim, você precisa trabalhar mais o seu Sol.
ele não está tão à vontade. Um Sol em Aquário é exílio, você tem que trabalhar mais o seu Sol, você tem que fazer um esforço a mais. Mas é justamente para trazer o caminho, não quer dizer que é para te condenar. Então vamos continuar aqui. Mercúrio, o planeta da comunicação, né? Então para quem quer trabalhar sua comunicação, tem que olhar para o seu Mercúrio do mapa, né? Dentre outras coisas, ele rege a mente, ele rege a inteligência, as trocas e assim por diante. Quem que ele rege? Né? Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Né? E hoje tem algumas questões que estão sendo revistas, porque tem astrólogo que quer colocar séries para reger Virgem, mas por enquanto é isso, galera. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Então esse é o domicílio. Né? Esse é o domicílio. Touro com Lua em Escorpião, Escorpião, Sol em Câncer. Sol em Câncer, então, na verdade, o que a gente está falando aqui é aquela tabela de dignidades. Então, Sol em Câncer é o Sol em Câncer, ele tem a energia dele, mas não é exílio, não é, exaltação, né? Não tem nada disso. Depois eu vou mostrar a tabela aqui para vocês, né? Na verdade, eu vou mostrar agora, é a tabela que eu estou consultando para vocês verem. Vou fazer a mágica aqui, porque o Instagram permite. Me sigam no Instagram, tá? Então, essa tabelinha aqui que eu postei, eu estou seguindo ela para conversar com vocês. Então, é isso daqui. Os 7 planetas, os domicílios, exílios, exaltação e queda. E a gente está conversando sobre cada um deles. Então o Sol em Câncer, ele não se encaixa aqui porque ele não é nem domicílio, nem exílio, nem exaltação, nem queda. Ele é o Sol em Câncer. Então vamos voltar para cá. Voltando aqui para mim. Bom, Mercúrio em Peixes é o Mercúrio em exílio, a gente vai chegar nele. Então olha só, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Ou seja, ele está muito feliz e poderoso nesses signos, cada um de uma maneira. Por quê? Porque o Mercúrio em Gêmeos ele está ligado ao elemento ar, ele está numa outra energia. O Mercúrio em Virgem está ligado ao elemento terra, uma outra energia. Mas ambos, né, são casas dele. Né? Então, Mercúrio em Sagitário a gente vai ver que, né, tipo, é diferente, ele está no exílio. A gente vai chegar aqui agora. Então, o Mercúrio em Sagitário é o exílio. O exílio de Mercúrio é o quê? Sagitário e Peixes. Por quê? São os opostos do domicílio. Netuno está em Peixes agora, o que isso pode influenciar para quem tem ascendente em Peixes, tipo eu. É que o papo da live agora não é bem esse, mas o Netuno ele sempre traz aquela questão de muita espiritualidade e no negativo tomar cuidado com ilusões. Né? E no ascendente é no eu. Né? Então, por exemplo, eu estou passando por isso, eu estou com o Netuno ali na casa 12 para 1. Né? Então ele traz, mas aí eu tenho que fazer uma outra live voltada para esses trânsitos, porque senão vai terminar a live do Instagram, não vou conseguir chegar, porque eu estou em Mercúrio ainda, então eu tenho que chegar até Saturno. Mas depois eu faço uma live falando sobre esses trânsitos dos transpessoais. Já fica anotado aqui. Então o exílio de Mercúrio é Sagitário e Peixes. E aí por quê? Em Gêmeos, o Mercúrio ele é super curioso, super, né, tipo, móvel. Em Sagitário ele tende a ser mais, né, tipo, o Sagitário ele é mais a seta, né, mirada para um único objetivo. Né, ele está mais fechadão, assim, ele está mais direcionado. Então, assim, é como se o Mercúrio ele não ficasse tão livre ali. Ele tem que ir por um caminho. Né, ele tem uma ideologia muito forte. Então, seria negativo, seria um exílio para o Mercúrio. Ele não está muito feliz ali. Mas é como eu falei, tudo é como a pessoa vai utilizar a energia do planeta, no mapa e assim por diante. E o caso do Virgem e Peixes é a mesma coisa. O Mercúrio em Virgem ele está no elemento terra, né, no elemento totalmente prático, né, que ele consegue pegar, organizar. Em Peixes ele está no oceano, ele está no mundo da água. Então ele não se sente muito bem também. Ele está muito solto ali. Então seria o Mercúrio em Peixes, também o Mercúrio exílio. O que acontece, o que é curioso, é que geralmente o pessoal vê muito coisa ruim em Mercúrio em Peixes. Né? Eles falam muito mal, não gostam. Porque na verdade, se Mercúrio é a mente e Peixes é esse signo totalmente, né, intuição, totalmente água, realmente a energia de Mercúrio em Peixes ela é diferenciada. Então são pessoas que podem não pensar da forma tradicional, que podem pensar de uma forma mais artística, que pode de repente, né, ter uma dificuldade maior com esse mundo cartesiano. Então é tido realmente como uma coisa meio negativa para a nossa sociedade moderna, mas como eu falei, tudo é você saber usar. Como que você vai utilizar a energia desse Mercúrio em Peixes? Né? Se ligar muito com a intuição, com a espiritualidade, com um lado mais artístico, vai ajudar bastante. A exaltação é Aquário, né? Então Mercúrio fica muito feliz, muito forte em Aquário, porque Aquário rege a mente universal, e Mercúrio está ali, porque aliás, inclusive, a gente pode ver dentro também das, que eu acabei de falar,
oitavas superiores. Então a gente tem Mercúrio e Urano é a oitava superior de Mercúrio. Né? Então Urano é como posso dizer, um upgrade de Mercúrio. Então, como Urano rege Aquário, o Mercúrio fica muito feliz em Aquário. Ele comunica muito com o grupo, ele tem um poder mental, então ele fica muito feliz ali. E ele está em queda em Leão, né? Mais ou menos pela aquela questão de Mercúrio ter que realmente se comunicar com os outros. Mercúrio tem muito essa questão de ter movimento, e Leão ser mais voltado ao eu, né? Aquela coisa de ser voltado ao si mesmo. Então teria essa questão de, né, não está muito legal, Mercúrio em Leão. Mas, novamente, eu tenho que dizer, acabou de descrever como eu sou com Mercúrio em Peixes, penso bem diferenciado. Então, é isso que eu queria também trazer agora. Isso aqui, o mapa astral, ele é um mundo, um universo enorme. Isso aqui é uma das coisas que a gente pega para olhar. Porque o Mercúrio em Leão, ele tem as suas qualidades e os seus defeitos. Assim como qualquer Mercúrio em qualquer signo. E a gente coloca esse ingrediente do Mercúrio em queda para colocar mais uma informação para se trabalhar. Então pode trazer, por exemplo, uma pessoa que quer ser muito autoritária, quer ser muito mandona, ter uma comunicação mais violenta, uma comunicação mais, né, querendo mandar. No caso do curso da Sullivan, que começa amanhã, né, porque é sexta-feira, que vai falar muito da CNV, pode ser uma comunicação super violenta, né, onde tem aquela questão de você expressar a sua necessidade, mas aí o Mercúrio em Leão ele pode expressar a exigência dele. Né, a exigência, o cara é para mim, tem que ser assim. Mapa astral é uma coisa e signo solar é outra coisa. Eu sempre falo isso. Então, exatamente. A gente tem que olhar algo holístico. Começa sábado, deve ser começar amanhã. Né? Que interessante. Então, Mercúrio em Leão seria o Mercúrio em queda. Vamos para Vênus agora, né? A deusa da beleza, do amor, Afrodite e assim por diante. Bom, Vênus é a de Touro e Libra. Né? Então ela está muito feliz, muito bem nesses signos, cada um com a sua característica. Em Touro ela está mais sensorial, mais pé no chão, né? Mais uma coisa do conforto. E em Libra ela está mais no relacionamento mesmo, porque é um signo de ar, é um signo de interrelacionamento. O signo de ar é o movimento. Né? E ela está em exílio onde? Em Áries e Escorpião. Né? Amanhã começou uma produção dos bolos, olha só. Então uma Vênus em Áries, ela tende assim, então assim, Áries é o oposto de Libra. Enquanto a Vênus em Libra, ela todo amor, todo relacionamento, todo a pensar no outro. Aliás, eu não sei se eu já postei, acho que eu não postei, mas eu estou terminando, só falta a Vênus em Peixes, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, estou mostrando os bastidores aqui para vocês, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Live é isso, né? Por isso que é legal quem está na live. Isso aqui que eu estou escrevendo aqui, o amor de cada Vênus, está no meu Evernote. E aí eu não postei tudo porque eu estou escrevendo, né, cada uma, e escrevi tudo, só falta Peixes, né, que eu coloquei uma raiz aqui, e eu vou colocar aqui todo o resto dela. E aí eu estou postando aqui no Instagram aos poucos cada uma, depois eu vou fazer um textão e colocar no meu blog, enfim, só mostrando para vocês aqui sobre a questão das Vênus, né. Então Vênus em Libra, ela é muito relacionamento, pensar no outro. Vênus em Áries, como Áries é o signo do eu, ela tende a pensar mais nela, ela tende a uma questão, né, a gente pode considerar um amor, até uma mulher mais guerreira, uma mulher mais forte, uma mulher mais, né, que traz um traço mais masculino também. Então, olha aqui, temos uma Vênus em Áries e uma Vênus em Libra, né, temos aqui a polaridade. Então uma Vênus em Áries pode ter uma questão dessa, né, uma questão meio que tipo, mais uma questão yang, mais iniciativa. E Vênus em Escorpião, que é a outra, né, então Escorpião sendo a polaridade de Touro. Então, quero fazer isso muito em breve. Né? Não sei se eu começo por cristais ou astrologia, porque os dois estão ali pau a pau no que eu trabalho. Né? Então, Marte não, já estou em Marte. Vênus é de Touro, que é a casa dela, e Escorpião é o signo oposto. Então, Vênus em Escorpião, ela está no exílio. E aí, realmente, assim, o que a galera antiga tinha, né? E até alguns astrólogos hoje ainda repetem muito isso, é que, porque primeiro, né, Vênus é o relacionamento, é o amor, né, de certa forma traz a sexualidade, e Escorpião é muito ligado à sexualidade também, e à intensidade. Vênus em Escorpião seria aquela, né, tem até um livro que eu estou lendo que fala da femme fatale, né, que é aquela coisa da mulher muito sedutora, muito ninfomaníaca, muito ligada ao sexo e assim por diante. Né. E aí o que acontece? E astrologia com cristais, exatamente, vou fazer. Por que não? O Harish Johari fez, então vou fazer também, né? Vou ser um Harish Johari aí da vida. Então uma Vênus em Escorpião, ela no passado ela tinha muito essa coisa, era muito mal vista, né?
Hoje ela continua com essa questão de uma intensidade muito forte, foi até o que eu escrevi aqui, né, dessa intensidade amorosa, dessa intensidade no relacionamento, né? Pode ser uma, no positivo, né? Pode ser uma Vênus com muita consciência da sexualidade, com muita, né, como posso dizer, uma energia muito forte da sexualidade, mas bem trabalhada. E no negativo pode ser aquela, né, que inclusive eu estou, né, preparando um atendimento para uma cliente que ela falou que ela foi assim, rodou o mundo e tipo, não teve critério nenhum e assim por diante. Então o que acontece? Pode ser esses dois opostos, né? Uma pessoa que tem uma sexualidade bem espiritual e uma pessoa que tem uma sexualidade bem desenfreada, né? Então essa coisa de Vênus Escorpião está no exílio também por isso, né, para a gente olhar para esses lados. Já a exaltação, né, exaltação de Vênus, é peixes, porque vai trazer aquela coisa, né? Vênus é o amor, peixes é o amor universal. Então Vênus fica muito feliz. O cuidado também que se tem que ter, né? Uma Vênus em peixes, ela é super amorosa, super se doa, né, para o relacionamento, e ela pode também, o parceiro, de repente, se for mau caráter, ele pode se aproveitar dela e assim por diante. Mas Vênus em peixes é uma exaltação. Vênus fica muito feliz, fica muito forte ali, traz muitos dons artísticos, né, uma coisa bem interessante. E Vênus, né, em Virgem é uma queda, né? Inclusive, quando eu fui escrever Vênus em Virgem, eu falei, putz, talvez algumas pessoas fiquem meio chateadas assim, com o que tem de se falar em Vênus em Virgem. Mas realmente, né, porque Vênus é o relacionamento, né, traz essa questão do relacionamento, e Virgem é muito crítico. Né? Virgem é muito detalhista, muito crítico, muito perfeccionista. E realmente assim, pode ter uma dificuldade para essa Vênus que quer se relacionar, mas fica muito ali, vendo pelo em ovo, vendo muitos defeitos, e de repente não se abrindo, sendo mais, como posso dizer, analítica, mais fria, trazendo um pouco do Virgem, né, ligado a Mercúrio. Então também é uma queda, mas também a gente pode trabalhar caso tenha essas dificuldades com a Vênus. Então, na verdade, todos os signos, todos os planetas, se tiver algum lado negativo, a gente pode trabalhar e deve trabalhar. Porque se a gente não trabalhar, numa próxima encarnação isso vem dobrado. Então, você vê com uma Vênus em queda, aí você vê na próxima com a Vênus em queda e retrógrada. Por quê? Porque você não trabalhou a sua Vênus. Então você leva DP para a próxima reencarnação. Vamos falar agora de Marte, o poderoso Marte, que eu postei sobre ele hoje. Aliás, por conta de Marte que eu estou fazendo essa live, né, por conta dele, né, porque a moça perguntou, e aí eu já falei, vou fazer a live e vou mandar para ela. Ela falou, você pode assistir essa live que você vai entender o que é o Marte exaltado. Então Marte ele rege Áries e Escorpião. E é interessante porque nem todo mundo sabe que Marte rege Escorpião, né? Porque hoje na astrologia moderna se coloca muito que Plutão rege Escorpião. Sim, eu até aceito isso, concordo, mas Marte está ali também. Então Marte rege também Escorpião. A gente tem aquela questão de Marte rege Áries de dia e rege Escorpião à noite, né? Essas coisas noturnas e diurnas. Então nesses dois signos, Marte está muito forte. Eu tenho Marte em Escorpião. Marte vai entrar em Escorpião em breve, né? Vai chegar no domicílio dele, vai ficar muito forte. Então qual que é o exílio? O exílio é o Marte em Libra e Marte em Touro. Aí entra aquela coisa, vamos entender, né? Bom, Marte em Áries, ele está super feliz, super forte, ele vai lá, é o eu mesmo, ele sai fazendo tudo, né, tem que fazer, chuta a porta e sai resolvendo, né, porque é o guerreiro no eu. Então assim, eu vou e faço e acabou. Quando ele está em Libra, ele não pode fazer isso, porque simplesmente é como se o Libra falasse, não, peraí, mas e o outro? E o outro? E você já pensou nisso, já considerou isso, você ponderou isso? Então o Marte ele fica meio, tipo, por isso que é chamado de Marte fraco dentro, né, da astrologia tradicional. Ele não pode ter aquele impulso, porque o signo vai estar segurando ele. Né, o signo vai ter um conflito, porque ele quer agir, ele quer pensar nele, ele quer fazer as coisas, e o signo quer pensar no outro, quer ponderar, quer ter o equilíbrio, a harmonia. Por exemplo, né, o Libra ele tem horror à desarmonia, ele tem horror ao desequilíbrio, a brigas e coisa do tipo. E Marte, né, ele tem a tendência de ser, não importa, se vai brigar, se vai causar desconforto, ele vai lá e faz. Então gera essa questão desse conflito, né, do Marte em Libra. Mas que por um lado, então vou dando os exemplos aí sempre que vai surgindo, é uma grande oportunidade também de saber trabalhar essa energia de Marte. Né, de doutrinar ela no sentido de, Bárbara tem Marte em Libra, de você assim, ter esse Marte de uma forma diplomática. Né? E aí entra, por exemplo, os conceitos da comunicação não violenta, por exemplo. Né? De você poder se colocar
mas não de uma forma agressiva, não de uma forma que se impõe para o outro, mas de uma forma democrática, de uma forma diplomática, de uma forma harmônica. Então tudo mesmo um planeta em exílio, mesmo um planeta em queda, ele pode trazer um benefício sim, porque você aprende a lidar com a energia dele, você é obrigado a aprender a lidar com a energia dele. Isso vale para retrógrados também. Então às vezes a pessoa nasce com um planeta retrógrado, um Mercúrio retrógrado, e ela tem dificuldade para se comunicar, mas será que ela tem que morrer com isso? Não. Ela pode buscar ainda mais se desenvolver na comunicação e ultrapassar aquele Mercúrio retrógrado, até mais do que alguém que não tem Mercúrio retrógrado. Marte em Sagitário, qual seria a definição? Para Marte não tem, ele não é como o Sol em Câncer. Ele é Marte em Sagitário, mas ele não está em exílio, exaltação e nada disso. Qual é o exílio de Marte? Né? Então, como a gente já falou, Libra, né, porque ele tem que ponderar, ele tem que pensar no outro, e Touro. Por quê? Porque Escorpião, Marte é a espada. Né? Marte é aquele que vem, corta e não está nem aí. E Escorpião tem muito a ver com isso. Escorpião não serve mais, corta, não tem dó, transforma, transmuta, vambora. Já Touro, não. Touro é mais apegado. Né? Touro é mais da tranquilidade. Touro é mais, vamos dizer assim, bonzinho também, porque é um signo regido por Vênus. Né? Então, quando Marte está ali, ele fica meio preso. Ele não tem muita iniciativa, né? O Touro ele é mais tranquilo. O Áries ele é muito impulso, né? Que é o signo regido por Marte. Ele é muito impulso, vai lá e faz. O Touro ele demora para começar, né? Mas também é aquela coisa. Quando o Marte em Touro começa, é aquele touro que saiu e ninguém segura. Então tudo a gente tem que usar a sabedoria, né, da astrologia e entender o que está acontecendo para poder direcionar as energias que a gente tem. A exaltação de Marte é em Capricórnio, agora a gente chega no núcleo dessa live. Né? O que é um Marte exaltado em Capricórnio? Então a gente entende que Marte é o soldado, né? Marte é o militar, Marte é aquele que é a guerra. Né? Você procura aí dentro do Google, coloca aí Deus Marte, ou Deus Ares, não é Ares, é Ares. Você vai ver um guerreiro, alguém com uma espada, com uma lança, com um escudo, com uma armadura. Marte é o guerreiro. E Capricórnio é o militar, como eu falei. Então seria neutro, tipo Marte ação, logo seria neutra. Não é que seria neutro, né? Seria assim, é como se o Marte quisesse ir e o Touro, não, quero ficar na tranquilidade. Então ele não gera tanto movimento. Né? Como a gente vai ver ao contrário de Capricórnio, porque Capricórnio é muito ambicioso, né? Muito quer chegar nos lugares. Capricórnio, como eu falei, tem aquela energia do MacGyver, do militar e assim por diante. Então ele direciona a energia do Marte. E isso é muito interessante porque a energia de Marte, eu até postei hoje, né, e daí nasceu também todas essas perguntas aí que a gente fez sobre o Marte, por que ele ficou com fama de pequeno maléfico? Né, a gente tem o grande maléfico, que é Saturno, e a gente tem o pequeno maléfico, que é Marte. Mas por quê? Justamente porque Marte representa essa energia da ação, né, da iniciativa, da coragem, assim por diante. E tudo isso geralmente é mal direcionado. Geralmente é mal direcionado. E aí acaba trazendo mais problemas do que trazendo coisas boas. Então, o Marte em Capricórnio é como se Capricórnio, com a natureza de Saturno, direcionasse. Então, você vai por aquele caminho para construir isso. É também um exemplo bem interessante, né? Você pega o fogo. O fogo ele pode ser totalmente destrutivo, né? E, enfim, destruir a Amazônia, né? Como infelizmente estão fazendo. Ou ele pode ser totalmente direcionado e ser maravilhoso. Então, por exemplo, todo mundo anda de carro aqui. Você não andaria de carro se não tivesse uma explosão ali bem direcionada dentro do motor para fazer aquele pistão rolar e direcionar o carro. Então, o mesmo fogo, a mesma energia, né, que se mal direcionada, mal conduzida, vai destruir, se bem direcionada, bem conduzida, vai fazer algo magnífico. Então, Marte em Capricórnio ele representa muito isso, né? Ele traz como eu posso dizer, olá Kátia, boa noite. Ele traz aquele direcionamento daquele impulso de Marte. E como é Capricórnio, geralmente é para algo de trabalho, algo construtivo, algo para você conseguir chegar realmente no seu objetivo, né? Então o Marte em Capricórnio ele é bem exaltado. Inclusive nesse tarô aqui, não deu nem tempo de eu separar, né? Mas nesse tarô aqui, o Aleister Crowley ele coloca as correspondências astrológicas. Então, por exemplo, o Marte em Capricórnio é o 3 de ouro, se eu não me engano. Porque é trabalho, é manifestação. Né? É você pegar aquela energia toda e manifestar.
porque Capricórnio também fala da realidade. Deixa eu correr porque ainda tem Júpiter e Saturno, né? Marte em Câncer já estaria em queda. Por quê? Porque é super emocional. Aliás, se você for pensar, né? O Câncer é um signo de água e Marte é fogo. Então acaba aquela coisa do tipo, ou a água apaga o fogo, ou o fogo ferve a água. Vixe, não vai dar para falar de Júpiter e Saturno porque o bagulho vai me tirar aqui, 20 segundos restante. Mas galera, fomos até Marte. Quem quiser continuar essa live com Júpiter e Saturno, você me fala, me avisa que eu gravo amanhã, enfim, a gente vê um dia para poder marcar. Mas muita gratidão para quem me acompanhou aqui até agora. Namastê, Harion. Beijão. Até mais.